Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje, domingo, dia do Senhor, a solenidade de São Pedro e São Paulo. E meditaremos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Por meio do Santo Evangelho de hoje, o Senhor nos leva a renovar o nosso amor e nossa obediência ao seu vigário na terra, o Papa, e também a reafirmar nossa fé na Santa Igreja Católica fundada por ele. Diz ele nos versículos 18 e 19: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Vamos hoje meditar este evangelho em 2 pontos. Primeiro, vamos compreender a missão dada a São Pedro e, portanto, ao Papa. E segundo, vamos refletir sobre a importância da Igreja em nossa fé. Primeiro ponto. Um detalhe importante é que, como vimos no Santo Evangelho, o Senhor muda o nome de Simão para Pedro. E por que ele faz isso? Na Sagrada Escritura, o nome de uma pessoa está intimamente ligado à sua missão. Em algumas situações na Bíblia, quando Deus faz um chamado muito importante a alguém, ele muda o seu nome. Como foi, por exemplo, o caso de Abraão, que antes de ser chamado por Deus para ser pai de um povo, chamava-se Abrão, conforme está lá em Gênesis 17:5. E Abraão significa pai de multidão, e foi justamente o que Deus fez dele. E assim também ocorreu com Pedro, que antes se chamava Simão. Pedro significa rocha, e foi justamente o que o Senhor fez dele, rocha sobre a qual edificou a sua igreja, conforme está no Evangelho de Mateus 16:18. E há um paralelo entre Abraão e Pedro. De ambos, o Senhor muda o nome. E também, através do primeiro, Abraão, ele cria o seu povo antigo chamado Israel. E através do segundo, Pedro, cria o seu novo povo chamado Igreja. Portanto, o Senhor aqui confere a Pedro uma autoridade sobre toda a sua igreja, que a partir dele ele fundava. Então Jesus, do céu, governaria a sua igreja através de Pedro, que na terra seria o seu vigário. Porém, Pedro logo iria morrer, mas a igreja deveria continuar, conforme o Senhor mesmo promete, ao dizer que as portas do inferno não a venceriam. Então, com a morte de Pedro, a autoridade recebida por ele, simbolizada pelas chaves que ele havia recebido do Senhor, não deveria morrer com ele, mas devia ser passada a outro que o sucederia no governo e no pastoreio da igreja. E os que sucederam São Pedro são os papas, que continuam a missão de governar e pastorear a igreja como vigários de Cristo na terra. E hoje, esta missão compete ao Papa Francisco. Portanto, ontem Pedro, hoje Francisco. Rezemos então, meus irmãos, por ele, pelo nosso Papa Francisco, para que continue sendo assistido pelo Espírito Santo
na missão de conduzir a barca da igreja pelo mar tempestuoso deste mundo ao porto seguro e definitivo do céu. E meditemos agora sobre o segundo ponto, a importância da igreja em nossa fé. Recordemos, disse o Senhor, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui, no ministério de São Pedro e dos seus sucessores, o Senhor confere à igreja a autoridade de ensinar sem erros as verdades de fé necessárias para a nossa salvação. Por isso disse São Paulo em 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. E o próprio Jesus disse também em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Portanto, nós cremos que a Igreja Católica, em toda a sua doutrina e em tudo o que ela ensina, em seus mais de 2000 anos, é assistida pelo Espírito Santo e nela está toda a verdade que precisamos crer e viver para sermos salvos. Alguns, diante disso, poderão objetar, mas padre, esta verdade não está na Bíblia? Uma vez, conversando com uma pessoa que havia acabado de entrar para a maçonaria, e eu tentava mostrar a ela o que pensava a igreja a respeito, ela então me disse, eu sigo a Bíblia, mas não sigo a igreja. E eu penso, será possível crer na Bíblia sem crer também na autoridade da igreja? É fato que na Sagrada Escritura está a verdade que precisamos crer para sermos salvos, pois ela, a Escritura, em todos os seus livros, em todas as suas partes, é inspirada por Deus. E nenhum ensinamento cristão, para ser verdadeiro e divino, pode contradizer a Bíblia. Porém, meus irmãos, devemos compreender que a verdade, antes de tudo, é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele nada escreveu, mas conforme vimos no Evangelho de hoje, ele fundou uma igreja. E foi no seio desta igreja, fundada por ele, que nasceu e se formou a Bíblia, tal como temos hoje. E foi esta igreja, inspirada pelo Espírito Santo, que dentre os muitos escritos antigos, listou os que temos hoje na Bíblia e discerniu e definiu, conforme a autoridade divina que lhe foi dada, que eles são inspirados por Deus e contêm a verdade da nossa salvação. Portanto, é um grande problema e uma grande contradição crer na Sagrada Escritura sem crer também na autoridade da Igreja Católica. Dizia Santo Agostinho, ainda no século IV, eu não acreditaria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Então, Jesus não inspiraria sua palavra escrita sem ao mesmo tempo deixar uma instituição autorizada e assistida por ele para interpretá-la e ensiná-la sem erro. E eu termino esta homilia com uma advertência a vocês, leigo e leiga católicos. Cuidado, não comprem gato por lebre. Se por um lado, a igreja foi fundada por Jesus para nos ensinar e transmitir a verdade que ele revelou, por outro, há pessoas dentro dela e fora também, que fazem às vezes de Judas, que falam em nome dela, mas não ensinam o que ela ensina. Só se deve dar crédito à palavra de um padre, de um bispo
ou de qualquer outro pregador que se diz católico ou não, se o que ele diz está conforme ao que a Igreja sempre ensinou em seu magistério desde o seu início há mais de 2000 anos. Por isso, é tão importante todo católico conhecer bem a Sagrada Escritura e também o Catecismo da Igreja, para que não seja enganado e devorado pelos lobos disfarçados de pastores que existem por aí. Então hoje, louvemos e bendigamos ao nosso Senhor e Deus por sua Santa Igreja Católica e pelo nosso Santo Padre, o Papa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.